Com presença ilustre, o cara é escritor, é da canhota, o cara é da canhota. Ramon Lima é o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Muito obrigado aí pelo convite, Alan. Da hora poder estar aqui nesse momento importante para a gente debater, discutir, né? Falar das ideias, Santa Catarina, Blumenau, Gaspar. Falar com o pessoal que assiste o canal, né? E acho que vai ser uma prosa boa. A gente não tem pauta, tá, pessoal? Eu só estou aqui com as redes sociais do Ramon, então a gente vai conversar. O que eu sempre peço para o nosso convidado é o seguinte: se divirta, aproveite o momento, esclareça os pontos que são necessários esclarecer a respeito da tua pessoa e, claro, das coisas que você faz aí no seu dia a dia. Então, para a gente começar desde o início, lá, seguindo um roteiro mental, você é natural de Blumenau, é isso? Isso. Nascido e criado em Blumenau, mais especificamente lá no bairro do Tribés, Fortaleza, para quem conhece lá, Zona Norte. E é isso, né? Sou filho da dona Ana e do seu Júlio, né? Minha mãe que foi durante muito tempo agricultora ali da Roça de Fumo, lá de Vitor Meireles, né? E depois veio para Blumenau, foi empregada doméstica, né? Até ela se encaminhar para a indústria têxtil, né? Com Blumenau tem esse histórico bem forte da indústria têxtil. Foi Sim. Onde ela conheceu meu pai também, né? E foi lá onde começou a se criar assim a origem da minha família, né? A minha origem também. Eu tenho 2 irmãos, né? Um irmão meu hoje mora na Índia e a minha irmã mora em Maringá, no Paraná. Olha só. Então, a família aí que veio de baixo também, né? Trabalhadores aí do campo, né? Como falei, minha mãe empregada doméstica. O teu irmão mora na Índia há quanto tempo? Há uns 2 anos já. E foi fazer o quê? Intercâmbio? Ele trabalha com TI, com tecnologias, com sistema de saúde. Na Índia é o polo, né, cara? Ele trabalhou há uns 15, 20 anos já aqui em Blumenau. E ele é mais velho? Ele é mais velho. Você é o do meio? Eu sou o mais novo. Tu é o mais novo? Cara? Tenho 27 anos. E a tua irmã faz o quê? A minha irmã, ela se formou em administração e psicologia, né? Agora acabou de ter a filhinha dela, a Olga. Olha aí, virou titio. Eu virei titio recentemente também. Legal, parabéns. Parabéns para a Manona aí também, parabéns pela aquisição da criança. Aquisição é legal, né? Eu tenho 3 filhos também, o Rodolfo de 11, a Alana de 9 anos e o Henrique que está fazendo essa semana, dia 26 agora, ele faz 1 aninho de idade. O Ramon não está sozinho aqui não, a gente tem aqui no estúdio a presença da companheira dele, tá ali. Como é que é o nome dela? A Mayra. A Mayra, seja bem-vinda, tá aqui no estúdio do Valor Entrevista. E para você que está acompanhando a gente, nosso muito obrigado, né, pessoal? Como vocês sabem, aqui a gente conta histórias reais e inspiradoras e hoje vocês estão conhecendo o Ramon Lima, ele que é poeta, professor. Eu acabei de ganhar um livro aqui, ó, que é Desertos que Dançam, Traços e Capturas. Ramon Lima, a editora é a Herbert... Não, é Traços e Capturas, editora. Traços e Capturas. E daí foi pelo prêmio Herbert Hollis, que é o prêmio de Fundo Municipal de Apoio à Cultura lá de Blumenau. Maravilha, então muito obrigado. Eu tenho uma mini biblioteca ali, vai ficar lá. Livro de poesias aí, livro de poemas. Vamos falar dele depois. Tá. Depois a gente vai falar dele, eu vou deixar ele aqui, ó. Mas eu quero que tu me conte um pouco mais da tua infância, né, cara? Cresceu e se criou em Blumenau, muitos amigos, estudou em escola pública, particular, como é que foi? Então, como eu fui criado no Tribés, eu acho que a gente pegou aquela última experiência da rua, assim, né, de jogar o futebol no campinho de barro, de jogar o futebol ali na rua, de fazer carrinho de rolimã. Então, a gente teve essa experiência. Eu tenho 27 anos, né, então acho que a gente eu, na minha geração, acho que consegui pegar essa última brecha ali, né? De vir a origem da internet ali com a internet de escada, depois, né? DSL e tal. Mas a gente conseguiu pegar... Tu considera assim uma infância ainda raiz naquela época? Sim, jogava taco. A minha foi raiz. Porra, a minha foi legal de chutar a bola na rua, tirar o tampão do dedo. Claro, porra, que delícia aquilo ali, bicho. Doía para um caralho aquilo ali. Mas estudei em colégio particular, né? Estudei na Barão e no Bom Jesus. E isso criou uma dinâmica... Burguesia, hein? Burguesia. Essa é a ascensão da classe trabalhadora, né? O trabalhador também tem direito, né, àquilo que produz. Né? Isso criou uma dinâmica um pouco diferente, tanto para os meus amigos do bairro, quanto para os meus amigos do próprio colégio particular, né?
Porque pros amigos do bairro, eu era o playboy, Sim. né? Só que pros amigos da escola, eu era o neguinho. Olha só, né? cara. Então isso, pra mim, na minha infância, isso sempre gerou um não lugar, assim, né? Essa dissociação. Mas te deu casca grossa também, né? Porque você Claro, porque daí... acaba lidando com as duas vertentes. E com as duas versões de ti, assim, né? Pô, o que eu sou? Eu sou isso, eu não sou aquilo. Então eu me construí muito nessa relação, assim, do contraditório, né? Sim. De buscar entender, pô, mas... eu sou filho de classe trabalhadora, meu pai e minha mãe, pô, suam tanto para me poder colocar num colégio particular. Exatamente. Mas lá no colégio particular tu não tem uma boa relação com os amigos, tu é zoado de neguinho, tu não fica com as garotas que todo mundo fica, né? E ao mesmo tempo no colégio, no bairro, a galera já te olha assim, porque o cara é do colégio particular. Que confusão, né, cara? Isso eu confesso que Pra um jovem. gerou uma certa confusão na minha cabeça, assim, né? Mas eu, através, né, da conversa com meus pais, Do autoconhecimento, do estudo, eu busquei me compreender e entender o meu lugar no mundo, assim, né? Que legal. Qual é o teu cantinho de Blumenau que tu mais gosta, cara? Meu cantinho de Blumenau... Pergunta boa essa daí. Eu ia dizer que o meu cantinho de Blumenau que eu mais gosto acho que em Gaspar, cara, no Belchor Alto, até ali pra... Já na divisa, né? Pra quem tá assistindo a gente em outro estado, Blumenau e Gaspar é fronteira. Então tem um cantinho aqui em Gaspar que é quase Blumenau, quase Gaspar. Então é ali. Mas eu gosto muito ali do Morro do Baú, né? E daí eu acho que já é Ilhota. Mas também a Nova Rússia também, que é um local de socialização. Rússia eu fui lá, muito massa, assim, pro jovem de Blumenau, né? Que vive esse espaço urbano, mas tem a sua fuga ali, né? Pra natureza, né? Exatamente. A gente vai passar agora, pessoal, as redes sociais do Ramon. Então, para você que está acompanhando aí, você procura o Ramon Lima, poeta, professor, SC47, né? ramonlima.sc. Pronto. E ele tem, neste momento, 3.555 seguidores lá no perfil dele. Tem canal no YouTube? Não tem canal no YouTube. Tem Facebook? Tem Facebook também. Como é que o povo te acha lá? Ramon Lima. Tem Ramon tanto o perfil Lima pessoal também. quanto a página lá também no Facebook. Show! E ele, além de professor, artista, produtor cultural, poeta, capoeirista, é importante a gente falar da capoeira, porque a capoeira ela veio por influência da atual companheira dele que tá ali. É ela que já joga capoeira há 20 anos, 20 anos, né? Porra, cara, 20 anos jogando capoeira. Eu sei dar um chute de vez em quando, cara. Jogo com aquele canavalha na ponta dos dedos. Penso que, pô, que é... E tem uma novidade a respeito do Ramon, que ele é pré-candidato a deputado federal, cara. O cara já quer voar lá pra Brasília, tá ligado? A gente vai disputar o Congresso esse ano, cara. Aí eu quero que a gente aborde esse assunto no nosso segundo bloco, pode ser? Perfeito. E a gente fala da política, eu quero conhecer um pouco mais também dessa questão do teu livro, da escrita, enfim, da profissão de professor também, e aí a gente aborda essas questões mais políticas. Perfeito. Com relação ainda nesse primeiro bloco, o que tu recorda das tuas amizades que influenciaram para a pessoa que você é hoje, cara? Cara, assim, eu tive na minha infância, como meu irmão era mais velho, né, eu tive amizades com pessoas mais velhas também. Legal. Então eu geralmente era o cara sempre mais novo na roda, né? Então eu sempre estava ali escutando o que os mais velhos conversavam, né? E eu acho que essa influência vem muito por parte do meu irmão, né? Um cara que eu admiro muito, assim, e a gente aprendeu muito um com o outro. Sim. Né? Como eu falei, o meu irmão serviu o exército, e eu servi o exército também por causa dele, para ver como é que é a realidade, né? Para ter uma impressão sobre o outro lado. E das amizades, assim, cara... Tem uma pessoa que foi meio que um guru, um mestre para você? Pô, tem um amigo da Pode citar o nome? Um amigo da minha irmã, que chama Harley Hissers. Ele é advogado lá em Blumenau. Né? Um cara que me influenciou muito, assim, olhar a política com os outros olhos, assim, né? Com um olhar mais crítico, né? De buscar compreender as relações tanto da política institucional, até mesmo do próprio capitalismo, né? Me indicou bons filmes, documentários, livros, né? Que me inspirou também eu fazer direito no início da faculdade, né? Eu fiz um ano de direito depois que eu mudei para sociologia. Legal. Então o Harley
né, um advogado lá em Blumenau, um cara que me inspirou muito, pela relação, a amizade que ele tinha com a minha irmã, então as pessoas mais velhas, assim, sempre eu ficava atento, assim, né. Legal. E essa paixão pela escrita veio de onde, cara? A paixão pela escrita, na verdade, é uma necessidade, assim, né. Eu falo que a gente não escreve porque quer, eu escrevo porque eu preciso escrever, né? Angústia, aflição, o medo, a agonia, a dor, o pavor, a necessidade de denunciar ou relatar, transcrever, né? O poema é a transcrição da sensação da poesia, de mostrar, cara, você tá vendo isso que eu tô vendo também? Não acha isso um absurdo? Será que só eu que tô sentindo isso? Ou será que só eu que tô vendo isso? Né? Então a poesia surgiu para mim, acho que ali depois, durante o terceirão, no início da faculdade, né? E comecei a escrever e mostrar para meus colegas assim da faculdade, cara, será que é bom? Faz sentido? Porque a gente começa a misturar a observação da realidade com um pouco de teoria, né? Com um pouco daquilo que a gente aprendeu com os amigos, com a família. E o poema é isso, né? O poema para mim é uma tentativa de traduzir um pouco a realidade, um pouco do sentimento e perguntar, cara, tu tá vendo isso também? É uma paixão, né? E eu te confesso assim, eu não gostava muito de poesia, achava a poesia um pouco chata, né, pelo fato dessa parte da escola, né, e, tipo, como é que diz, te obrigar a ler certas literaturas, né, sem muita orientação, então eu achava realmente a poesia um pouco chata, né, então eu fiz esse livro aí para tentar transformar essa imagem da poesia chata, assim, né? Como se eu estivesse escrevendo para mim quando era novo. Legal, legal. Para dar uma luz, né, para o jovem que pretende ler algo de qualidade. Só tem essa literatura ou tem outros livros? Não, esse é meu primeiro livro publicado. É o teu primeiro livro. E é o único que eu tenho ainda. Já tem um ali escrito, organizadinho. Sim. Em que linha de raciocínio é essa? Poesia também, poemas, né? Legal, poemas. Bacana. E quem que você admira aí de poeta, escritor? Cara, de Blumenau... Veja bem. Tem um poeta, cara, que também eu encontrei com ele na universidade, que é o Marcelo Labes, né? Ele é contista, cronista, romancista, ganhou diversos prêmios a nível nacional aí. Sim. E... Tem o Stephen também, né? Ele foi meu professor também, o Michael Teffen. Teffen, isso. E o Marcelo Labes, procurem aí, um escritor já renomado, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, né? Me inspirou muito, me influenciou muito, porque ele fazia ciências sociais comigo na FURB, né? Legal. E ele largou a faculdade para viver de literatura, assim. Mas eu também me influencio muito pelo Paulo Leminski, né? Sim. Paulo Leminski, escritor curitibano lá, me influenciou muito, assim, a métrica, o jeitinho, poesias curtas, diretas. E esfera nacional, mundial? Mundial... tem o Mark Twain, o americano, tem o Mayakovsky, o russo. Atualmente, no Brasil mesmo falando, eu gosto muito da poesia do slam, assim, né? Que é o que a gente chama que é o campeonato de poesia. É um movimento mundial também, né, do slam. Sim. Que ela é meio que ele é pré o hip hop, assim, né? Que é a poesia declamada, falada com uma forma de competição. Sim. E aí tem no mundo e no Brasil tem diversos nomes, assim, né? Também tem diversas organizações de poesia que fazem esse campeonato. Para quem está acompanhando a gente agora e pretende estudar sobre poesia, o que tu aconselha? A poesia contemporânea no Brasil, da juventude, periférica também, das pessoas... Além do teu livro, né? Além do Ramon Lima, Marcelo Labes, né? É conhecer o movimento do slam, né? Que é o campeonato de poemas, né? Que faz esse processo de instigar o outro a melhorar a escrita, melhorar a temática, né? E é a poesia mais contemporânea, assim, de rua, né? Que está no movimento, seja no movimento hip hop, ou no movimento periférico, no movimento dos jovens trabalhadores brasileiros, assim, né? E quem mais? Para mim é o Marcelo Labes, o Paulo Leminski e o movimento do slam hoje no Brasil. Maravilha. E tem alguma série que fale sobre literatura em geral e poemas, enfim? Cara. Tem algum filme que tu viu assim, recorda e pode deixar de dica aí pra galera? Eu acho uma série extremamente poética, mas apesar de não, acho que se tratar de poesia em si, que é o Merli. Não sei se você já viu. É de um professor francês. Tu vai gostar, tu que é professor. É extremamente poético, assim, né? Ele é um professor acho que de filosofia, né?
E é um cara mais senhorzinho, mas ele trabalha com jovens e tem essa mentalidade bem atual, assim, né? Merli, para quem quer conhecer tanto um pouco de filosofia, de poesia, de educação, né? Agora, série de poesia mesmo, tem uma da Netflix também que é o Sintonia, que fala do funk. Esse eu já vi uma imagem. Eu acho que é do Netflix, com o Condzilla, que é uma série sobre funkeiros, assim, né? Então fala um pouco da construção da letra, da história do funk no Brasil e no momento atual, assim. Sim. Tem uma série boa de poesia que é do Seu Jorge, que tá lá, como é que é? Que é no Presídio. Aquela série é do caralho. Puta merda, como é que é? Do Seu Jorge, que é recente agora? Série de poesia é legal. Esqueci, eu tô ligado, já saiu. Saca, né? Que acontece no Presídio. Irmandade, porra. Que série top. Agora, pra você que quer uma coisa mais legal, com um casal, Virgin River, que é um casal na cidadezinha pacata do interior, sensacional, né? Pensa na série boa, a 4ª temporada já tá e eu tô louco pra assistir. Rapaziada, vamos pro segundo bloco do nosso papo aqui com o Ramon Lima. Pra você que tá nos acompanhando, meu muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, né? E claro, compartilha aqui o nosso vídeo para aumentar a audiência do Ramon, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PSB de Santa Catarina, o 40. E nós vamos saber demais esses desafios agora no nosso segundo bloco. Fiquem com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Para você que ficou até agora nos assistindo, meu muito obrigado. Voltamos aí depois do comercial do nosso patrocinador. Nosso papo aqui é com o Ramon Lima e agora a gente vai falar um pouquinho também depois sobre a literatura, sobre o livro, enfim. Mas eu quero abordar neste segundo bloco este desafio de ser pré-candidato a deputado federal. Não é estadual não, o cara já quer ir lá voar o voo para Brasília, cara. Como é que veio a influência para você entrar para a política? Vamos lá, então. Cara, eu faço parte de uma família, assim, por parte do meu pai, muitos progressistas, né? Eu tenho 6 tios, né? Todos eles tiveram um pé na esquerda, seja no sindicalismo ou em algum partido, né? A gente vem de baixo, então a história da nossa família é de luta, né? Pelas condições de vida, no trabalho, né? Pelas melhores condições. Então, dentro da minha família, a gente sempre teve um debate político muito firme, assim, muito forte, né? De entender a estrutura do poder, de entender a estrutura do capitalismo, por que existe a miséria, por que existe a pobreza, né? Mas, como eu sou professor de sociologia também, né? Minha busca foi para isso, para buscar entender as estruturas de poder. Né? Eu acho que nada mais justo de que se envolver na estrutura de poder para tentar mudar ela, né? Para fazer chegar o acesso para as pessoas. Então, eu me candidatei também a vereador em 2020. Foi a primeira candidatura? Foi a primeira candidatura. E daí agora estou no PSB, né, com o nosso presidente do partido, Cláudio Vinhati, né, que é uma referência para mim. É de Blumenau? Não, Cláudio é de Chapecó. Ele é presidente estadual do PSB. Né? E quem é que representa ali, além de você, em Blumenau? Em Blumenau, a gente tem o presidente Arnaldo Zimmermann, né? Que tem o Arnaldo, professor? Bora, professor, tem 3 anos que eu entrevistei você, professor. Chega aí no nosso estúdio. Ele tem que vir aqui, pô. Arnaldo... tem que vir aqui me fazer uma visita, tomar um café, tomar uma água, professor. Ele é uma figura ímpar, Arnaldo Zimmermann, aí lá na FURB. No Vale, no Médio Vale, no Alto Vale, radialista. Né? Ele tem, radialista desde 85, então ele tem uma trajetória nos canais de comunicação e também na política. Ele foi vereador em Blumenau. Então, quando eu vi essas figuras assim no PSB, assim, pensei, cara, esse partido é um partido consistente, um partido com história, né, a nível nacional. São pessoas humildes, são pessoas que também, o Cláudio também veio da roça, né, que passaram pelas dificuldades que o trabalhador passa. Sim. Então são pessoas que têm uma sensibilidade para a política no sentido de apoiar a população, o povo mesmo, né? Sim. Não fazer a política um balcão de negócio, não fazer da política uma coisa vinculada a uma elite, ao empresariado. O Arnaldo foi candidato a prefeito, né? Foi também. Né? Então, e surgiu esse desafio do partido de representar a juventude a nível nacional em Santa Catarina. Porque eu acho que a gente tem uma representatividade na juventude muito pequena, principalmente em Santa Catarina, né? Ainda mais para o Congresso Nacional e ainda mais para a Alesc também.
Então, a juventude está muito subrepresentada. Sim. Ou ela é representada uma pessoa que não está mais vinculada à juventude, a pessoa leva essa pauta, essa pessoa não é da juventude, Sim. né? Mas ou o jovem está sem perspectiva de realizar um sonho, de realizar um estudo, né? De conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, né? Isso é triste, né? A gente vê aí no Brasil afora, cara, o jovem envolvido no tráfico de drogas, o jovem perdido numa educação de má qualidade, um jovem sem perspectiva, né? A redução ali do espaço dentro das próprias universidades federais, o desfinanciamento das universidades públicas, né? Então a educação tem cada vez mais caminhado para o privado e reduzindo assim também o acesso para uma classe mais pobre, né? Então, acho que a juventude tem muito que caminhar e eu tô nessa luta também, né? Eu tenho 27 anos, sou do movimento hip hop, sou professor, né? Então a gente vê no dia a dia, na organização das batalhas de rap, na organização do evento lá como o coletivo Colmé, em Blumenau, que é o maior coletivo de arte da cidade, qual eu faço parte, de como o jovem está carente por espaço. Não o espaço da casa ou do trabalho, não, esse espaço que também não seja só a balada, né, que não seja só o consumo de álcool, bebida e drogas, Sim, né, sim. mas um espaço de uma praça pública qualificada, de um centro esportivo, de um centro cultural que a gente não tem aqui, que no resto do país tem muito, né, centros culturais, e aqui a gente fica sempre lutando muito para conseguir um espaço no teatro, lutando muito para conseguir um alvará numa praça. Cara, a gente faz batalha de rap, a gente não consegue um ponto de energia para fazer o som, né? Então, dizer, cara, a gente pega essa noção de ponta a ponta, assim, eu enquanto professor, eu enquanto produtor cultural, vejo como a juventude tem uma dificuldade de acesso, seja nos conselhos municipais de juventude, acesso aos editais de cultura, acesso a uma praça estruturada, né? Aí, né, quem dera numa universidade federal ou numa boa situação no mercado de trabalho, assim, né? Sim. Então, a gente precisa pensar isso. A juventude está sem representação e é por isso que eu estou entrando na política, assim, né? Estou me candidatando de novo, né? Você falando de hip hop, eu lembrei de Charlie Brown Jr. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Porra, cara! Isso é uma questão principal, assim, né? Por que o jovem no Brasil não é levado a sério? Né? Será que falta só o posicionamento dele? Ou falta as pessoas que estão no poder, ou as pessoas mais velhas, verem que o jovem também é uma pessoa constituída? Claro, o jovem tem essa parte da formação dele, né? O jovem é um ser em formação, só que ele é um ser. Né? Então ele tem seu direito, tem sua que ter opinião. abertura, né, cara? Tem que ter, cara. Ele não... Tem que ter a possibilidade de alçar voos maiores por meio da sua própria competência. Falei bonito, hein, professor? Pensa o quê? Professor. Mano, pensa o quê? Outra coisa, como é que é a tua visão aí com relação à política nacional, cara? Cara, eu acho que... Veja bem. A gente tem passado os últimos anos assim, muito difíceis, né? O aumento da pobreza, da insegurança alimentar, né? A gente vê 33 milhões de pessoas hoje não sabem o que vão comer no outro dia, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. A gente pode discutir se é uma questão de opinião, se é A, B ou C, mas o que são dados são fatos, né? Sim. Então, a gente diminuiu o acesso às universidades públicas, a gente diminuiu o acesso à segurança alimentar, a gente perdeu o poder de consumo, né? Então, a gente entrou na perda das relações democráticas do Brasil. Entendeu? A gente teve pessoas assassinadas por motivo político, né? Seja o Marcelo Arruda, que foi nesses últimos final de semana lá em Foz do Iguaçu, seja a Marielle Franco no Rio de Janeiro, seja o Mestre Moa, o capoeirista lá da Bahia, que foi assassinado no primeiro dia depois da eleição do Bolsonaro. Então a gente perdeu as relações democráticas, né? Eu não vivi a ditadura, mas eu estudei a ditadura, né? Eu conheci gente que foi perseguida na ditadura, né? Inclusive tem uma tia minha aqui de Gaspar que viveu 30 anos da vida dela tentando descobrir quem era o pai dela, que o pai dela tinha sido preso, torturado e tipo mandado para longe, assim, né? Mandado para um presídio longe, como perseguido político, né? E a gente vê hoje as pessoas querendo a volta de uma ditadura militar,
atacando as urnas eletrônicas, né? Gente que foi eleita pelas urnas eletrônicas também. Mas deixa eu fazer um questionamento que eu acho interessante, até lhe dar a oportunidade de discutir isso comigo também. As pessoas hoje não estão querendo a volta da ditadura, enfim, que seja de um regime militar, por conta desta coisa política que se tornou uma coisa estranha, que a gente só vê casos de corrupção e a gente não tem mais aquela coisa assim em quem acreditar. Porque, por exemplo, a minha família em 2000 era toda praticamente petista. Toda praticamente petista. Era aquele povo lá, eu me lembro, meus tios dormiam com a bandeira do PT do lado, assim. Dava merda, eles levantavam, pulavam da cadeira, da mesa, da cama e já iam com a bandeira do PT. Veio 2004, mensalão, veio 2000 e tantos, e vários outros casos de corrupção, e é importante deixar isso claro que não é apenas na situação do governo do PT, corrupção sempre existiu, há 500 anos a gente sabe da perseguição com relação aos negros, enfim, tem tudo isso. E chega uma hora, cara, que a gente fica naquela, né? Se desse lado não vai porque tem corrupção e desse lado não vai, o que é que sobra? Talvez as pessoas de bom coração, as pessoas de bem, né, cara, querem que a gente bote aí algumas pessoas para fora do Congresso, do jeito que está lá hoje, que é um fisiologismo enorme ali. Pô, falei até bonito, né, cara? Professor, eu não sei o que é fisiologismo não, mas eu sei falar. E a gente não sabe o que acontece lá, né, Ramon? Sim. Então, assim, eu acredito que a população deseja essas coisas porque a gente está desesperançoso. Mas assim, eu acho que a população deseja... Me ajuda aí a entender. Vamos lá, primeiro ponto. Eu acho que a população deseja essas coisas porque ela está sendo, primeiramente, influenciada, né, com uma desinformação, e a população está mal informada em relação à própria política, né? Porque quando a gente cria essa demonização da política, dizendo que tudo é corrupção, que só tem corrupção, a gente começa a matar os bons exemplos. Porque existem boas pessoas na política, existem boas práticas políticas, existe a boa política. Então, quando a gente começa a dizer e demonizar a prática política, a gente está colocando todo mundo no mesmo lixo. A gente tem a direita, a gente tem a esquerda, tem o centro, tem problemas na direita, tem problemas na esquerda, só que a gente precisa ter uma visão mais esmiuçada, um pouco mais complexa. E isso demora tempo na política também, né? E, cara, e a única solução é mais democracia. É mais debate. A gente não vai resolver os problemas partindo para uma medida autoritária, né? Eu acho que sim, a gente teve uma influência muito forte, por exemplo, das fake news no Facebook, das fake news no WhatsApp, né? Até hoje existem diversas campanhas de fake news acontecendo, né? Então, aquilo que você falou do curso que você vai promover em relação para não cair em golpe, é um momento oportuno para isso, porque não existe só golpe financeiro. O estelionato eleitoral, o golpe que está acontecendo em relação a duvidar das urnas eletrônicas, também é uma forma de golpe da própria informação. Então, estão enganando as pessoas no Brasil hoje. Eu não tenho dúvida disso, né? E a solução é mais democracia. Por quê? Cara, quando eu era mais jovem ainda, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu pensei, cara, ditadura, ato institucional lá, cara, que perfeito, né? O exército vem, limpa o Congresso, convoca novas eleições e a gente renova a democracia. Olha que bonito, né? Nossa, o exército vai ajudar a gente a renovar a democracia. Daí eu fui lá ver o que é a ditadura militar de 1964. O que foram os 21 anos de ditadura, censura e tortura que aconteceram no Brasil. Então, eu também já pensei, uma intervenção militar para limpar a democracia, começar do zero, nossa, que perfeito. É muito fácil pensar isso quando a gente não olha como é que foi a prática e quais os interesses desses grupos. Então, o exército já ficou 21 anos no poder no Brasil. E eu servi o exército, eu fui lá dentro, eu conversei com um general, com um coronel, com um BOP, com um PM, com um civil, com um general do exército, né? Conversei com vários, tive aulas, né? Existe um debate lá dentro também. E quais são os interesses por trás disso? Porque quando foi o golpe em 64, não ficaram 6 meses, 90 dias, ficaram 21 anos. E é esse mesmo grupo que já ficou 21 anos no poder, hoje está insatisfeito de novo? Deixa eu te perguntar, mas em 21 anos eles fizeram o quê? Mas hoje, com a democracia que nós temos, com tudo que já aconteceu no passado,
Hoje, tu acredita que nós estamos perto de um golpe, um regime militar? Não, eu acho que da maneira como aconteceu, não. Né? Porque naquela Mas eu época... acho que medidas golpistas já aconteceram. Tá? Por exemplo, a cooptação das manifestações de junho de 2013. Né? Eu digo até o próprio impeachment da Dilma, o aparato do Congresso Nacional, da prisão do Lula. Mas aí foi entre eles, porra. Mas isso são medidas Os políticos, golpistas. eles se refazem, eles vão se organizando, eles vão se... Tá aí, o Eduardo Cunha tá de novo na cena. O Eduardo Cunha eu acho que vai se candidatar pelo PTB. E tem um exemplo claro de como funciona a política, que é a união do Lula com o Geraldo Alckmin. Sim, ontem eu recebi mas isso faz parte da relação democrática. Claro, mas porra que puta de uma democracia, né? O Alckmin chamando o Lula de ladrão e agora os caras estão juntos. Porra, me explica isso aí, cara. Cara, uma coisa... Eu falei bonito agora. Não, mas uma coisa é a gente ter adversário político. Sim. Outra coisa é tu ter inimigo. E na política não cabe você ter inimigo. A esquerda trata a direita como inimiga. Não. E vice-versa. É porque a gente foi perseguido e torturado durante 21 anos. Sim. Nós da esquerda, nós não perseguimos e torturamos generais, militares ou perseguimos pessoas de direita. Entendeu? Quem foi caçado e quem foi perseguido foram os partidos de esquerda. Sim. Quem trata a gente como inimigo foi a direita golpista. Né? E até hoje, cara, tu vê, vão metralhar a petralhada, né? Tu vê diversos crimes cometidos contra pessoas progressistas, contra pessoas de esquerda, pessoas negras, gays, trans, né? Então, nós estamos nesse local de inimigo de um grupo que está armado. Não é a gente que defende o armamento. Então, nós não estamos armados. Entendeu? Então, a gente tem que se analisar quais são as correlações de força. Não estão entre aspas. Né? Porque o Lula apareceu lá com segurança dele, os caras usando fuzil. Mas é segurança deles que é da segurança nacional, né? Ah, para com isso, A segurança cara. do Lula é segurança nacional. Tá, mas peraí, vamos lá. Porque todo ex-presidente tem... Vivemos numa democracia. Olha como o sistema político... Pô, gostei do papo. Olha como o sistema político, ele se reorganiza. Claro. É ex-presidente... Por que tem que ter essas regalias todas para esses caras? Cara, não é... Me explica eu isso acho aí, que não cara. É regalia, cara. Tipo assim, se o cara é ex-presidente... Ele fez um trabalho de doação. Não, beleza. Ele esteve lá, doou o tempo dele, foi eleito pelo povo de forma democrática. Mas não é salário. Saiu de lá, não ganha, mas precisa. Mas isso é constitucional, o presidente Pois é, por isso que eu te digo, o sistema político... Todo ex-presidente tem O sistema direito... político se reorganiza para favorecer o próprio sistema político. Cara, todo tu tá entendendo, né? Sim, mas... Não é crítica a vocês políticos, não, mas vocês se favorecem. Tudo que é feito é para vocês. E nós ficamos como o Ramon falou. Temos isso, não temos aquilo, não temos... O SUS é uma vergonha. Né? Eu não sou político, né? Eu sou professor, sou poeta, eu estou tentando entrar na política, né? Mas eu acho que até constitucional, todo ex-presidente tem direito a um grupo de segurança lá. Isso para manter as relações e não ter risco, né, cara? O cara já sofreu diversas ameaças aí, até o próprio Bolsonaro já sofreu ameaça, então imagina. Mas outra coisa que eu estava falando, claro, que é a estrutura política do favorece. Que governador parou de ter salário agora, recentemente aposentadoria vitalícia. Não, surreal isso aí. Pensou? Mas é uma coisa, dentro da política, o que é ser adversário, o que é ser inimigo. É diferente, entendeu? E hoje a gente está trabalhando uma relação amigo-inimigo. E isso é uma relação de política de guerra. Isso é uma doutrina militar de guerra. Amigo-inimigo. Ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Sim. Né? Isso não tem espaço na política. Todos somos cidadãos, todos somos civis de uma mesma nação. Mas o Brasil passou o tempo e a gente perdeu representatividade política, né, cara? A gente só tem aí... O que a gente tem? Chegou no quê? Olha o funil que ficou. Tem o Ramon Lima agora. Né? Além do Ramon Lima e de vários outros jovens que estão colocando aí a sua cara à tapa, porque realmente é isso, né? Sim. Na campanha para 2020, tem um vereador aqui em Gaspar de 19 anos, né? Sim. Candidato a vereador. Ele veio aqui tomar um copo d'água. Eu entrevistei vários candidatos na época, né? Professor, porra, eu tenho 19 anos, professor, acabei de sair do exército, cara. Parei ali para pedir um voto na casa, disseram que não ia me atender porque eu era ladrão. E tá assustado. E tem um detalhe, né, Ramon? A população também tem culpa em tudo isso aí, né, cara?
Quem é que vota nessas né, pessoas? A gente bota as pessoas, a gente escolhe as pessoas e ninguém se interessa por política, cara. Aí depois a gente fica dizendo, são o SUS que não funciona, é acesso de falta disso e daquilo. A população não cobra. Cara, na política brasileira tem uma experiência que é o voto de manada, assim, né? As pessoas não votam muito pela questão ideológica ou Sentimento. É sentimento. As mesmas, como você falou, as mesmas pessoas que votaram no Lula lá em 2003, votaram no Bolsonaro agora. As pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro vão votar no Lula agora, ou no Ciro, que seja. Mas existe esse movimento elástico, assim, que as pessoas não têm definidamente a ideologia ou a proposta ou o viés dela. Exato. Elas estão guiadas pelo sentimento. Até porque se a gente fosse racional, a gente não teria votado no Bolsonaro. Exatamente. E não teria votado em muita gente, né? Que a gente sabe hoje que se perpetuou no poder. Porque a política não só se faz com o presidente, né? Então, acho que a importância dessa eleição vai ser a gente votar em bons deputados federais, bons deputados estaduais, né? Senadores também. Então, eu falo aqui, o meu partido tem quadros extremamente qualificados para essa eleição. Para a gente fechar aqui, com relação ao governo do estado, quem é o candidato de vocês? Cara, o PSB está discutindo se vai com o Dário Berger. Né? Hoje ele é nosso pré-candidato ao governo. Né? E também a gente tem o Cláudio Vinhati, também a federal, assim como eu, né? A deputado estadual, a gente tem a Dalva Cini, professora representando o Blumenau. A gente tem o Paulinho Vaz representando o Médio Vale. Tem que trazer a Dalva aí, porra. Claro, vamos trazer. Faz a ponte aí, ô Dalva. Chega aí, cara, vamos contar a tua história. E quem mais? E é isso, né? Acho que a gente tem quadros qualificados por toda Santa Catarina. Tem a Bia Vargas, que é a federal, a mulher negra lá de Criciúma. A gente tem lá no Oeste Catarinense a Karen Machado, que também vai deputado estadual, professora de Direito. Legal. Então a gente tem um quadro de mulheres, né, de juventude. A gente tem o Rodrigo Ima também, lá da Causa Ambiental em Florianópolis, que vai estadual. Show. Então, são pessoas comuns, são pessoas como nós, que são estudantes, professores, né? Não são figurões, né? Uma coisa que a gente vai ter nessa eleição, a gente vai ter que quebrar com os figurões da política. Sim. Né? Então, que está muito marcado na direita, veja em Blumenau, né? A direita está marcado por grupos empresariais do agronegócio ou da maçonaria, né? Porque a direita é isso, né? Eu acho que a gente não adianta cair que a direita defende o trabalho. Nós da esquerda também defendemos o trabalho, tanto que nós da esquerda somos trabalhadores, né? Nós não vivemos do lucro ou do trabalho alheio, a gente vive do nosso trabalho, né? E o núcleo da esquerda, né? Eu fazia essa crítica aqui também à esquerda, que está centrado em famílias. Sim. Né? O PT está centrado numa família aqui em Santa Catarina, o PSOL em Blumenau também está centrado numa família. Né? Então a gente do PSB está construindo uma alternativa de centro-esquerda, de esquerda, popular, né? De gente da base que veio de baixo, com um partido diverso, né? Com pessoas de diversas áreas. Mas isso aí causa constrangimento, hein, cara? Porque assim, ó, o pessoal que já é mais velhão, como tu falou, centrado em família, isso aí dá uma briga, rapaz. Quem é que quer largar o osso? Vamos pra briga então. Né? A gente precisa de espaço pro novo, a gente precisa de espaço para as pessoas novas. Pô. Mas os mais velhos, depois que experimentam do mel, fica complicado. Espero que vocês não fiquem assim, cara. A gente tem que renovar a liderança. Eu fui candidato a vereador em 2020, estou como pré-candidato agora, mas eu já estou fomentando outras lideranças. Sim. Não é sobre mim. Né? É sobre o movimento coletivo, sobre o hip hop, sobre expandir a felicidade da juventude, é sobre outras lideranças que estão por vir depois do Ramon Lima. Sim, e é importante, né? Você ter escala a longo prazo. Pessoal, a gente conversou com o Ramon Lima e eu quero finalizar, Ramon, falando rapidamente do Desertos que Dançam. O que tu pensou quando tu escreveu esta literatura? Cara, eu pensei em fazer um livro atraente, dinâmico. É necessário desativar o modo avião. E escrevi um livro para mim mesmo enquanto mais jovem, porque para mim a poesia era muito chata. Sim. Né? Então esse livro ele veio de uma coletânea de poemas de 2013 a 2018, tinham mais de 120 páginas esse livro, e a gente enxugou pela construção, definir os temas, né? Ele tem 4 capítulos, cada capítulo tem uma imagem,
né? Os capítulos têm cor, né? Vai do cinza, do azul, pro marrom, pro vermelho. Então, existe uma experiência, porque cada poema tem uma arte, cada poema tem um designer gráfico ali, tem uma ilustração, né? Então, tem a sensação de tu ir para a cidade, ir para os teus sentimentos internos, né? Ir para uma coisa mais quente, mais crítica, mais ácida, né? Uma coisa mais pesada. Tem a poesia bonita, tem a poesia leve, tem uma crítica política radical aí. As fotos foram tiradas pela minha prima e pelo meu primo, né? Que viajam o mundo hoje, estão chegando no Alasca, saíram aqui, que é o Enjoy Trip BR. Então fizeram fotos no Equador, no Peru, no Chile, né? Show. Então tem toda essa experiência como você está vendo aí, né? É isso, dessa maneira a gente finaliza o nosso papo. Ramon, gostou do papo, cara? Porra, da hora, obrigado Sensacional, pelo convite, né? cara. Pô, tamo junto, a porta tá sempre aberta aí. Pô, fala pra Dalva lá, pessoal. Chama a Dalva, chama Arnaldo. o professor também, grande Arnaldo. Ô, professor, chega aí, ó. Eu quero finalizar com um trecho aqui do livro que eu achei sensacional. Amanhã me libertarei também, porque hoje sei que já me aprisionei um pouco mais. Para você que acompanha o canal Valor Entrevista, muito obrigado. A gente conta histórias reais e inspiradoras e hoje vocês tiveram Ramon Lima, da cidade de Blumenau, aqui conosco, pré-candidato a deputado federal. Meu parceiro, sucesso para você, valeu, que Deus professor. te abençoe, foi um prazer te conhecer, pessoa Obrigado. sensacional. A companheira, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios também. Para você que está aí do outro lado, um beijo no coração e, claro, compartilhe o nosso vídeo. Tchau. Valeu.